Olá, tudo bem com você? Boa noite, estou eu aqui, minha esposa. Dê uma boa noite, meu bem, para eles. Boa noite. Que coisa boa! Iniciamos mais uma live nessa semana de Páscoa, né? Estamos aqui para estudarmos junto com você, vendo, analisando na Bíblia o que Jesus fez por nós. Os personagens, já estudamos vários personagens que estavam ali ao lado de Jesus, junto com Jesus, e coisas novas nós temos aprendido aqui. Você aprendeu ontem como importante aquele homem, né? Foi o homem que ajudou Jesus. Imagina só, Jesus não estava conseguindo carregar aquela cruz e ele foi colocado naquela situação e ele se tornou um homem muito famoso, ele é muito conhecido, né? Então nós estamos hoje aqui também para falar de uma pessoa muito conhecida, e você aí do outro lado estará conosco, tá bom? No Caleb Online. Eu quero convidar você para participar conosco e também com outras pessoas. Você pode compartilhar. Nós estamos no Facebook aqui ao vivo. Também temos o YouTube, Cícero Bezerra da Silva, tá? Você pode também compartilhar os links por lá para seus amigos. Algumas pessoas não têm mais Facebook e nós estávamos tentando conseguir pelo Instagram, mas o Instagram não está permitindo mais a gente postar. A gente até consegue fazer o ao vivo, mas ele não deixa postar, não conseguimos postar lá. Mas aqui pelo Facebook nós conseguimos colocar aqui e no YouTube, tá bom? Então, boa noite para você, seja bem-vindo. Vamos cantar um louvor a Deus enquanto você vai entrando aí, vai compartilhando, tá bom? Esse louvor é muito especial, ele fala da graça. E essa semana nós estamos meditando nessa graça de várias formas, né? Então, que você possa cantar junto com a gente esse louvor tão especial que fala da graça de Deus. Se aceita, enfim.
pagou todos os nossos pecados. Seja bem-vinda, Marluce. Meu amigo Walter está aí conosco, lá direto de São Paulo. Deus abençoe, um abraço, meu amigo Walter. E estamos aqui, vai entrando, vai compartilhando, que coisa boa, estamos juntos. Nós agora iremos fazer uma oração, né? Antes da oração, mais uma vez eu quero avisar para vocês que em breve, né, a partir do dia 10, nós estaremos fazendo um curso, o curso do Apocalipse. Você vai entender tudo sobre o Apocalipse. Você vai entender todas as coisas. Tem gente que tem até medo de ler o Apocalipse. E o Apocalipse é um livro profético e muita gente não sabe estudar da forma certa, não foi ensinada. Você vai aprender, tá bom? Temos um curso importantíssimo e você ainda vai ganhar alguns brindes, alguns presentinhos, lembrancinhas, tá? Então, fique aí. Nessa semana nós estamos falando sobre Jesus, a semana do Calvário, né? A Semana Santa, como todos conhecem, e estaremos juntos durante esse mês inteiro, todos os dias, exceto a quarta-feira e os domingos à noite. Quarta à noite e domingo à noite não teremos, tá bom? Os outros dias nós teremos live todos os dias. Deus quiser, orem por esse projeto, tá bom? Deus abençoe você aí e sua família. Estarei orando pela sua mãe, Marluce. Irmã Marluce pede oração pela mãe dela. Vamos orar agora, meu bem? Vamos. Querido Deus, na tua presença, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma live que iniciamos aqui. Teu nome seja exaltado nesta live, Senhor. Alcança cada um dos meus irmãos que aí se encontram. Eu sei que a maioria das pessoas estão vendo depois, Senhor, que esse horário às vezes não conseguem ver. Mas eu sei que o Senhor está alcançando os nossos corações. Em especial eu entrego a mãe da irmã Marluce em tuas mãos. Seja com ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor acampe anjos poderosos ao redor dela. Cura ela, dá ela saúde, paz, alegria. E um principal, Senhor, que ela se encontre contigo. Tenha um encontro contigo, Senhor. E cele a vida dela para viver eternamente ao teu lado. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Agora, olha só. A minha esposa é nossa professora hoje, tá bom? Ela estará fazendo esse trabalho da Páscoa, né? Da Semana Santa, como todos conhecem. E depois nós estaremos fazendo o Apocalipse, tá bom? Hoje vai ser com ela. Estarei aqui nos bastidores, tá? E orando por vocês. Até daqui a pouco. Fique aí com ela. Mais uma vez, boa noite para você que chegou aí. E nós vamos conversar um pouquinho. Deixa eu me ajustar aqui. Nós hoje vamos falar sobre a mãe de nosso Senhor, sobre Maria. Quem era essa menina que foi chamada quando era ainda uma menina? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a postura dela, de como ela se comportou até o final da vida de Jesus. Quais as lições que nós podemos aprender com essa vida que é Maria? Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, verso 26 a 38. Nós vamos estudar juntos aqui um pouquinho sobre o que a palavra de Deus revela de tão importante sobre esta vida. Aqui eu quero dizer para você, antes da gente ler, que a Igreja Católica, ela diz que Maria é santa, que Maria também tem algumas prerrogativas como de intercessora, né? Muitos colocam Maria como se fosse assim alguém que estivesse intercedendo por nós. A Bíblia realmente considera Maria como santa, mas não do jeito que as pessoas acreditam. E hoje a gente vai entender quem era ela e por que ela é considerada santa. Muitos evangélicos também não gostam de falar muito sobre Maria, porque acaba se fazendo assim
Maria um pouco de escanteio. Mas eu quero dizer para você que Maria foi alguém muito especial, alguém chamado por Deus e escolhida entre todas as mulheres que viviam na sua época. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Por que Deus escolheu Maria? Será que Maria não era pecadora como as pessoas eram? Será que Maria nunca pecou? Por que Deus escolheu Maria? Hoje você vai entender por que Deus fez essa escolha. E você já deve ter aberto a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ver o verso 26. Aqui ele começa um pouco antes, deixa eu contextualizar, ele conta a história de Zacarias e Isabel. Isabel estava no 6º mês, mesmo sendo estéril. O anjo Gabriel foi lá e falou que ela ia ter um filho, falou para seu esposo. E aí isso tudo acontece, e aí o Evangelho de Lucas está contando como foi. E aqui no verso 26, nós já vemos aqui a continuidade dessa história, que diz assim: e no 6º mês, está falando de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Eu quero fazer uma pausa aqui para perguntar: você já viu uma moça quando está noiva? Como ela sonha, como ela pensa como há de ser o casamento, como ela está ali sonhando, arrumando o enxoval, os lençóis, os tapetes, as cortinas da nova casa, ali as roupas, tudo ela fica pensando como é que vai ser. Você acha que Maria também não estava sonhando com o dia do seu casamento? Você não acha que ela estava assim, cheia de sonhos? Mas olha que interessante. Ela era virgem e estava noiva de José. José era viúvo, lá da tribo de Judá, né, da casa de Davi. E a profecia dizia que Jesus ia vir dessa tribo. E agora, o anjo do Senhor, ele é enviado a Maria. Os estudiosos dizem que ela devia ter uns 15 para 17 anos. Era uma mocinha. Nessa época, era muito comum que as mulheres casassem cedo assim. E aí, a Bíblia continua contando para nós esses detalhes tão especiais. Vamos continuar lendo? Verso 28. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra e considerava o que seria essa saudação. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, graça ou favor. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e chamarás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E então Maria fala no verso 34, olha só as palavras dela. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado de Filho de Deus. E aí a resposta de Maria, a explicação do anjo. E disse então Maria no verso 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Você pode entender por que Deus chamou Maria? Maria tinha um coração submisso à vontade de Deus. Maria podia obedecer a Deus, por mais louco que parecesse o que Deus tinha mandado o anjo falar. Uma virgem conceber sem nunca ter tido marido, nunca ter tido relação com ninguém.
E Maria aceitou. E ela não disse: ah, Senhor, eu não quero não. Como é que vai ser isso? Eu não vou perder meu marido. Como é que eu vou casar? Ele não vai me querer mais. Ela não colocou nenhuma objeção, mas ela se submeteu à vontade de Deus. Deus escolheu Maria porque Deus viu que Maria poderia ser usada para um propósito nobre de criar o seu filho, de ter o seu filho. Você sabia que Jesus aprendeu a ler sem nunca ter ido à escola? Adivinha quem ensinou Jesus a ler na Bíblia? Maria. Maria, guiada por Deus, pelo Espírito Santo, colocou Jesus para aprender desde cedo a palavra de Deus. E Maria viveu com Jesus até ele completar 30 anos. Jesus era um ótimo filho e muitas vezes ele carregava água para sua mãe. Tem muitas histórias lindas desse relacionamento. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a participação de Maria também no ministério de Cristo, porque logo quando iniciou o ministério dele lá nas bodas de Caná da Galileia, Maria estava ansiosa para que Jesus fizesse milagres, para que Jesus começasse logo a mostrar que ele era o Filho de Deus. E quando nós abrimos lá no Evangelho de João, nós vamos ver como que aconteceu aquele dia. E uma coisa que Maria falou ficou marcado para sempre. Abre lá a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, verso 5. Ali, Jesus está ali naquela festa de casamento. E eu fico imaginando, né, as pessoas todas felizes, eram parentes de Jesus, ele foi convidado, ele e seus discípulos já estavam no ministério no início. E ali faltou algo que não podia faltar, que foi o vinho ou o suco de uva, né? Que isso era a tradição no casamento, não podia faltar. E então Maria chama Jesus com fé nele, que ele poderia ajudar. Ela conhecia Jesus e ela sabia que ele gostava de ajudar. E ela foi até ele e falou algo especial. E disse: acabou o vinho, né? E aí Jesus fala aquela famosa frase: que tenho eu contigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. Esse era um tratamento super comum na época, isso não foi desrespeito. Jesus estava dizendo: olha, ainda não está na hora de eu revelar, né, quem eu sou. Mas Maria desenvolveu a fé em Cristo e ela coloca aqui no verso 5, ela diz o seguinte, ó, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 5. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui, Maria estava incentivando aqueles homens a obedecer o que Jesus dissesse. E isso é muito importante, essa é uma lição poderosa que nós podemos aprender. Maria não só obedecia a Deus, mas ela incentivava outras pessoas a fazer a vontade de Deus. E quando ela dirige isso para Jesus, ela está dizendo: olha, Ele vai direcionar, Ele vai fazer. Bom, vocês sabem que Maria nunca fez um milagre, nunca. Não existe nenhum milagre registrado na Bíblia feito por Maria. Mas Maria fez o papel que Deus chamou ela para fazer. O chamado dela era para ter Jesus e cuidar de Jesus direitinho, do jeito que Deus direcionasse, até Jesus completar o tempo em que ele fosse fazer o ministério dele. Agora, por que nós chamamos ela de santa? Nós não podemos apreciar Maria mais do que outras pessoas consideradas santas na Bíblia. O que é santo? Na Bíblia, santo é tudo que é separado. Separado para um propósito de Deus. E aí nós temos objetos, lugares, templos de pessoas, né?
E eu queria falar dos objetos, dos utensílios do templo. Aqueles objetos eram santos, sagrados e só podiam ser usados ali no santuário. Nada poderia ser tirado dali. Por isso eram chamados de objetos santos. Nós também temos lugares santos, como por exemplo o templo era santo ao Senhor, porque era um lugar separado só para Deus. E nós também temos pessoas que são chamados santos. Diferente do que a tradição católica diz que os santos são aqueles que morreram e estão lá no céu, a Bíblia diz que santo é uma pessoa separada para obedecer a Deus. E eu vou mostrar para você o apóstolo Paulo falando aqui com os cristãos que tinham se convertido, e você vai ver como ele se refere a esses cristãos. Aqui na carta de 1 Coríntios, carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2, diz assim, ó: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Quem que Paulo estava chamando aqui de santos? Aqueles que tinham crido em Jesus, aqueles que tinham sido justificados, perdoados, santificados pelo poder de Cristo. Então, santo é a pessoa que ela é santificada pelo Espírito Santo, por Jesus, e que faz a vontade de Deus. Mas será que tem mais algum texto confirmando isso? Porque a gente nunca deve ficar com um verso só. Vamos ver aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, que Paulo diz o seguinte: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Então Paulo aqui é bem claro, dizendo que todos aqueles que são santificados por Jesus são chamados de quê? De santos. Isso não quer dizer impecabilidade, porque lá em 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E também lá em 1 João 2:1 diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Então, santo não é aquele que nunca pecou e nem que não peca e nem que já morreu. Santo é uma pessoa separada, que foi separada do mundo e luta para fazer a vontade de Deus. E quando cai, se arrepende, pede perdão e vive tentando, lutando e fazendo a vontade de Deus. Então, isso é uma pessoa santa segundo a Bíblia. E nós podemos dizer que sim, Maria era uma pessoa santa. Agora vamos ver outra coisa importante. Será que depois do ministério de Jesus, Maria ainda direcionava Jesus ou ela tinha algum privilégio? Nós temos alguns versos aqui que eu queria ver com você. Nós vamos lá para o Evangelho de Lucas novamente. Aqui tem um encontro, aonde é Lucas capítulo 8. Aqui tem um encontro, Jesus está pregando e de repente vem umas pessoas e fala: olha, tua mãe está aí. E aí vamos ver o que ele responde, Lucas capítulo 8, no verso 19 ao 21. Eu quero pedir para você que, se você tiver com a sua Bíblia aí, que você possa acompanhar junto conosco, tá bom? Esses versos são muito interessantes para você entender o papel de Maria. Diz assim, ó: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Estou lendo aqui na Bíblia, tá bom? No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 19. Mas não podiam se aproximar dele por causa da multidão. E ele foi informado por alguém que dizia: Então lá fora tua mãe e teus irmãos estão e querem ver-te. Mas olha o que Jesus falou.
Jesus tinha os discípulos ali ao redor de si, ele estava pregando num local. E aí alguém chegou e chamou e disse assim: olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Verso 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a executam. Então Jesus agora, ele mostra que ele não está ligado por sangue, mas que ele disse que todo aquele que faz a vontade de Deus é considerado da sua família. E isso é muito bom, porque se você e eu fizermos a vontade de Deus, nós também podemos estar considerados como da família de Jesus. Não é bom demais isso? Mas teve um outro dia, aqui em Lucas também, no capítulo 11, que uma mulher falou algo interessante. Olha só, ela no capítulo 11, Lucas ele vai contar aqui pra gente, ela fala um negócio aqui interessante. Ela faz uma... Jesus está pregando ainda ali, ó. E aí no verso 27 do capítulo 11 diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então isso mostra que Jesus ele não fazia nenhum privilégio para ela, mas ele sempre focava nas pessoas que fizessem a vontade de Deus. Para Deus todos são iguais. Então isso é muito importante você saber. E Jesus, ele teve ali um carinho especial pela sua mãe todo o tempo. Mas uma das cenas que me chamam mais a atenção, porque existem algumas pessoas que dizem que Maria está no céu, que Maria foi para o céu. Mas quando Jesus estava na cruz, Jesus passou a responsabilidade. Não sei se você sabe, mas Maria ficou viúva, José não aparece mais, então José morreu. E agora, Jesus ele não podia dar a mãe para os outros filhos cuidar, porque não era seu filho. Então, agora Jesus preocupado com sua mãe, lá na cruz pendurado, olha quem está ali, pertinho da cruz, vendo todo aquele sofrimento. Você acha que a vida de Maria foi fácil? Não foi. Simeão no templo disse a ela: uma espada entrará na tua alma e partirá o teu coração. E chegou esse momento, aonde Maria viu Jesus apanhar, viu Jesus ser crucificado e ela estava ali quase desfalecendo de ver seu filho naquela situação. E aqui em João capítulo 19, mostra para nós quais foram as atitudes de Jesus em relação à sua mãe. Olha que interessante. Capítulo 19, no verso 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Nossa! Olha que interessante. Vamos ver o verso 25, que aqui mostra que ele estava na cruz. Eu li só mais embaixo. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então tinham 3 ali. Junto com elas estava João, o discípulo amado, que era o mais próximo de Jesus. Era o que atendia mais a voz de Jesus, que estava ali o tempo todo com Jesus, aprendendo muito de Jesus. E ele amava muito Jesus. Por isso Jesus colocou essa incumbência, essa
responsabilidade tão especial para que ele tomasse conta de sua mãe quando Jesus não estivesse mais fisicamente aqui na terra. E a palavra de Deus diz que daquele momento em diante, Maria foi levada para a casa de João. Eu quero dizer para você que Maria não subiu para o céu com Jesus, mas Maria cumpriu o chamado de Deus que ela foi chamada a fazer, que foi ter e ensinar Jesus no caminho de Deus. Jesus aprendeu e viveu, mas depois a responsabilidade, a missão da vida de Maria acabou. E ela, como todos os santos profetas, dormiu, morreu. E eu vou mostrar para você isso no livro de Atos, porque o livro de Atos, ele é a continuação aqui. E Jesus estava aí dando tchauzinho, indo embora para o céu depois da ressurreição. E Jesus fala no capítulo 1, verso 8, diz: vocês vão receber o poder e vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E enquanto ele dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Jesus disse a última frase e foi levado ao céu. E Maria, será que ela foi junto? Olha o que diz aqui, o verso 12 agora, do capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Agora olha o verso 14. Todos eles perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então Maria, mãe de Jesus, ela não foi ao céu junto quando Jesus subiu, mas ela estava ali, firme e forte, perseverando, unânime em oração. E Maria provavelmente recebeu o batismo do Pentecoste, do Espírito Santo. Provavelmente ela recebeu porque ela estava ali, junto com eles, orando e buscando a presença de Deus. E esse é o último relato que nós temos da vida de Maria. Que mulher! Uma mulher que renunciou seus sonhos. Ela podia ter sido morta, apedrejada, porque ela engravidou sem casar, engravidou do Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido e nem nunca mais vai acontecer. Mas Maria acreditou numa coisa que ainda nunca tinha acontecido e fez a vontade de Deus. E Deus cumpriu o propósito dele na vida dela e através dela também. E ela nos deixa uma lição muito importante, uma lição preciosa, que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, até mesmo quando a gente não entende, até mesmo quando nós não conseguimos entender e percebemos que tem consequências. Mas se Deus pediu algo, nós temos que fazer. E Maria fez, e o nome dela é para sempre lembrado nessa terra como a mulher mais privilegiada do mundo de carregar em seu ventre o Filho de Deus. Sabe, eu fico pensando, ela só tinha 15 a 17 anos, mas ela escolheu fazer a vontade de Deus. Ela viveu uma vida com propósito e podemos dizer que Maria é santa sim, porque Maria foi separada para um propósito e cumpriu o propósito dela. E Jesus disse que todos os que são separados, santificados, vão cumprir este propósito. Eu queria dizer para você que Maria cumpriu o propósito de Deus na vida dela. E você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Nós temos que atender o chamado de Deus. E eu quero fazer um chamado para você, que você não pare nessa semana,
mas que você busque mais a Deus, que você procure na palavra de Deus aprender mais quem é Ele e o que Ele pode fazer na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir isso para Deus, que nos ajude a conhecê-lo melhor, que nos ajude a buscá-lo mais e a fazer a vontade dEle? Vamos? Eu quero convidar você que feche seus olhos e ore junto comigo. Querido Deus e amado Pai, hoje nós aprendemos um pouco sobre Maria, Senhor. Nós vimos, Senhor, que o Senhor a chamou com um propósito especial. Nós também vimos, Senhor, que ela cumpriu a missão dela, fez tudo que o Senhor designou ela para fazer. E principalmente ela se submeteu à tua vontade. Nós queremos aprender isso, Senhor, nos ajude a aprender a nos submeter à tua vontade. Eu entrego nas tuas mãos todas as pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo, e pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada lar, cada família representada. E nos ajude, Senhor, a nos submeter à tua vontade, fazer o que tu pedes de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a meu esposo para se despedir de você também, junto com a gente. E mandar um abraço aí pro pessoal, né? Olá, que bom que você esteve aí até agora, que maravilha, estava aqui acompanhando também. Que Deus te abençoe e não esqueça, amanhã às 20 horas, 8 da noite, estaremos aqui de volta, tá bom? Um abraço e Deus abençoe. Não esquece de compartilhar e vai lá, nos segue lá no Facebook, no YouTube. Cícero Bezerra da Silva, tá bom? Deus te abençoe. Que aprendizado maravilhoso hoje, não é isso? Amanhã tem mais.